Há instantes em que o ar parece mais denso do que deveria, como se a própria atmosfera carregasse segredos que se recusam a permanecer calados. E por algum motivo inexplicável, nossas costelas sentem primeiro o peso do que ainda não foi dito. Nesse momento, o coração pulsa num compasso irregular, denunciando que há algo deslocado na paisagem das emoções, ainda que tudo ao redor continue com a tranquilidade maquinal. A chaleira apita. O relógio da sala avança. Os vizinhos conversam sobre assuntos banais, mas dentro de nós, um sussurro insistente repete que a superfície cotidiana guarda correntes subterrâneas de acontecimentos prestes a emergir. Talvez você esteja exatamente aí, entre a xícara que esfria e a intuição que não cessa, perguntando-se se o incômodo vem de dentro ou se é uma vibração externa invadindo seu peito. E enquanto tenta nomear o que sente, lembra-se dos pequenos prenúncios que preferiu arquivar. Um olhar que se esquiva quando seus olhos procuram abrigo. Uma mudança minúscula no tom de voz de quem supostamente compartilha a vida ao seu lado. Um riso que antes era espontâneo e agora soa calculado. Uma frase interrompida pela metade, como se as sílabas carregassem mais risco do que alívio. Esse conjunto de migalhas vivas forma um caminho que você não queria percorrer. Porém, suas mãos tremem quando aproxima a lanterna da verdade, porque pressente que, na próxima curva, talvez precise enxergar o que sempre esteve ali, oculto pela cortesia dos dias, pela conveniência da rotina, pela esperança teimosa de que o amor, por si só, é suficiente para manter todas as portas e janelas da alma permanentemente abertas, sem que nenhuma fresta se feche para guardar um cômodo secreto, mobiliado com histórias que não lhe pertencem e diálogos dos quais você jamais participou. E o medo, esse escultor de sombras, começa a cinzelar em sua mente os possíveis cenários, cada um mais doloroso que o outro, mas a verdadeira agonia não reside naquilo que pode ter acontecido, e sim na constatação de que o território que você acreditava ser um lar compartilhado agora possui geografias que lhe são desconhecidas, com rios de conversas paralelas e montanhas de intenções veladas que se erguem no horizonte da confiança. Mesmo sem desejar, você começou a montar um mosaico feito de gestos que pareciam triviais, mas que juntos pintavam um quadro de estranhamento. O telefone que subitamente ganha uma senha nova, justificada por uma vaga necessidade de segurança. As notificações que são limpas com uma rapidez quase atlética no instante em que você se aproxima. O cheiro de um perfume desconhecido impregnado nas fibras de um casaco, explicado por um abraço casual num colega de trabalho. O cansaço repentino que se torna uma muralha para adormecer antes que qualquer conversa mais profunda possa ter início, transformando a noite, que antes era um convite à intimidade, num armistício silencioso, onde cada um se refugia no seu lado da cama como se fossem dois países vizinhos em trégua frágil. Não se trata de um exercício de acusação, mas de um ato de reconhecimento forçado, pois a alma possui antenas mais sensíveis que a própria razão, e enquanto o pensamento lógico tenta costurar justificativas plausíveis para cada peça solta do quebra-cabeça, o corpo já arquivou as provas invisíveis de que algo vital saiu do eixo. Foi numa noite de tempestade agreste, não daquela que encharca telhados e derruba árvores, mas daquela feita de relâmpagos internos que iluminam por frações de segundo as verdades que escondemos de nós mesmos, que você percebeu que o silêncio de quem se ama dói mais profundamente do que qualquer palavra áspera. Porque o silêncio, quando não é partilha e cumplicidade, se transforma numa trincheira, e dentro dessa trincheira cabem exércitos de histórias não contadas, alianças secretas e futuros alternativos que florescem fora do seu alcance, alimentados por uma fonte de atenção que já não é a sua. Você se deu conta de que a ausência de conflito não significava paz, mas sim o abandono do campo de batalha. Um sinal de que a outra pessoa talvez já estivesse lutando em outra guerra, uma guerra pela qual não valia mais a pena lhe convocar. Há muito tempo, talvez num pacto silencioso consigo mesmo, você jurou não mais aceitar viver pela metade, não se contentar com afetos mornos ou presenças parciais, mas juramentos feitos, quando o céu está claro e o mar está calmo, costumam ser postos à prova na primeira sombra que se estende sobre o horizonte, no primeiro vento que encrespa a superfície da água. E a sombra chegou, não como uma tragédia cinematográfica, com trilha sonora e cores saturadas,
mas na forma sutil de pequenos descuidos, de esquecimentos convenientes, de gentilezas excessivas que se tornaram rotina, como se a polidez tentasse compensar a falta de conexão genuína. Foi exatamente neste ponto, quando a dúvida já havia se tornado uma residente incômoda em sua mente, que o guardião de luz, uma presença sutil e silenciosa, muito distinta das figuras que os livros sagrados descrevem com armaduras reluzentes e espadas flamejantes, soprou perto do seu ouvido um aviso quase indistinto, um alarme suave como o zumbido de uma abelha solitária. Prepara-te, pois a realidade, quando confinada por muito tempo, anseia por ser vista sem véus, e ela encontrará uma fresta para se manifestar. Ele não trouxe datas precisas, nem uma contagem regressiva em dias ou horas, tampouco prometeu qualquer tipo de vingança divina ou justiça cósmica. Ofereceu somente a certeza inabalável de que tudo aquilo que é escondido nas profundezas da intenção amadurece no escuro, silenciosamente, até estourar como a casca frágil de uma semente, quando o fruto da verdade cresce demais para o espaço que lhe foi concedido. A revelação não seria um ato de punição, mas uma consequência natural da física da alma. O que é denso demais para ser contido eventualmente transborda. Você recorda com uma clareza dolorosa o dia em que aquela pessoa, cuja voz antes era o mapa mais seguro para os seus próprios passos, começou a falar sobre o futuro com pausas desconfortáveis e reticências no ar. Ela lembrava alguém que precisa atravessar um rio pisando em pedras escorregadias, medindo cada passo, temendo errar o próximo salto e cair na correnteza da própria verdade. Nesse intervalo entre uma palavra e outra, você percebeu que a ternura não se extinguiu de um sopro, não desapareceu da noite para o dia. Pelo contrário, ela se tornou cuidadosa demais, quase performática, como se cada afago precisasse passar por uma aprovação prévia de um comitê interno, como se cada palavra de carinho fosse submetida a uma triagem severa, antes de ser finalmente pronunciada, para garantir que não prometia mais do que o coração estava disposto a entregar. Foi aí, nesse exato momento, que você sentiu com a ponta dos dedos a textura fria e lisa da parede invisível, que foi erguida entre duas presenças que antes respiravam no mesmo compasso, que partilhavam o mesmo ar, que adormeciam no mesmo sonho. A arquitetura dessa barreira era feita de omissões, de meias respostas, de um cuidado excessivo para não tocar em certos assuntos, como se o mapa da conversa agora estivesse cheio de territórios minados que ambos, por um acordo tácito, decidiram contornar para evitar a explosão. Talvez tenha sido nesse preciso instante de lucidez desconfortável que o guardião, em seu silêncio respeitoso, levantou uma tocha nas dobras mais profundas do seu inconsciente e projetou numa tela interior, atrás de suas pálpebras, imagens que a sua mente consciente se recusava a assistir. A figura amada, de costas para a porta do quarto, segurando o telefone às 2 da madrugada contra a luz trêmula e azulada do aparelho, digitando mensagens urgentes para alguém que definitivamente não é você. O sorriso cansado e pálido na manhã seguinte, justificando-se com um "tive insônia, não consegui dormir", enquanto as olheiras profundas denunciavam uma vigília motivada por razões que não lhe pertencem, por uma conexão que lhe exclui. Naquele momento, sem uma única prova concreta, sem uma confissão audível, sem um flagrante irrefutável, algo dentro de você, a parte mais antiga e sábia da sua alma, aceitou com uma resignação serena que a confiança já estava em negociações secretas, com a traição muito antes de você ter a coragem de admitir que o jogo havia mudado. A lealdade não foi quebrada num único ato. Ela foi sendo corroída lentamente, dia após dia, por uma sucessão de pequenas desonestidades que, somadas, abriram um abismo entre o que era dito e o que era vivido. Com o passar dos dias, que se arrastavam com a lentidão de uma procissão fúnebre, o cenário aprofundou a sua estranheza. Conversas que começavam animadas e cheias de vida subitamente terminavam num beco sem saída de monossílabos. Planos conjuntos para uma viagem ou uma mudança, antes discutidos com entusiasmo, ganhavam adiamentos nebulosos e desculpas cada vez menos criativas. A pele que conhecia todos os seus atalhos e segredos, agora recuava por uma fração de segundo imperceptível antes de relaxar em seus braços.
Um espasmo involuntário de quem precisa se lembrar de como agir, de como sentir. O desconforto deixou de ser um visitante ocasional e virou um companheiro de mesa. Dormiu no espaço vazio entre o casal, foi à feira no domingo, assistiu a séries no sofá, passeou de mãos dadas no parque, sempre vestido com o traje do silêncio, sempre lembrando a ambos que existem camadas da história que um dos lados não pode mais ler por completo, pois foram escritas em outra língua, em outro diário. Você se tornou um estrangeiro na sua própria vida afetiva, tentando decifrar um idioma do qual só conhecia algumas poucas palavras. E então, num dia absolutamente comum, caminhando pela rua entre o ruído do trânsito e o reflexo apressado das pessoas nas vitrines, você esbarrou em seu próprio reflexo projetado num vidro escuro e, por um instante, não se reconheceu. Percebeu o quanto havia se esquecido de si mesmo para se dedicar a decifrar o outro. Viu a curvatura leve dos seus ombros, como se estivesse sustentando um peso que não escolheu carregar. Reparou na pressa falsa do seu passo, na tentativa de chegar a lugar nenhum apenas para não ter que ficar sozinho consigo mesmo e com o barulho de suas próprias suspeitas. Porque, no fundo, todos os indícios que você colecionou não eram apenas sobre a outra pessoa e seus segredos. Eram, acima de tudo, sobre você, sobre como você permitiu que seu faro aguçado fosse desacreditado em nome da paz, como relegou seus instintos mais primários a um segundo plano, em nome de uma harmonia que já estava irremediavelmente rachada. Você se tornou um detetive de uma vida que não queria investigar, um arqueólogo de uma felicidade que suspeitava ser uma ruína. Nesse ponto de inflexão, quando a exaustão de sustentar a dúvida se tornou maior que o medo de encontrar a certeza, o guardião de luz, que nunca intervém além do estritamente necessário, projetou uma última e derradeira imagem em sua consciência. Um portal, um simples umbral de porta, feito não de madeira ou pedra, mas da matéria mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa do universo, a honestidade. Tudo o que resiste à luz do dia pertence à categoria da sombra, murmurou ele, com uma voz que parecia vir de dentro do seu próprio peito, e então se recolheu novamente ao silêncio. E você, finalmente, entendeu. Entendeu que a próxima cena deste enredo não depende de um flagrante, de uma confissão ou de um deslize alheio. Depende exclusivamente da sua coragem de puxar o fio solto que está enroscado no bolso do seu medo. Há quem prefira conviver com meias-verdades para não ter o trabalho de arrumar a casa depois da tempestade. Há quem aceite viver com portas trancadas dentro do próprio lar para manter o rosto conhecido por perto, mesmo que o coração desse rosto já more em outro endereço. Mas você, que sempre acreditou instintivamente que o amor, para ser amor, precisa ser um caminho de mão dupla, com tráfego livre e paisagens abertas, sabe que fixar residência num labirinto de enganos potencializa a perda em dobro. Primeiro, a perda de quem mente e se perde em suas próprias criações. Depois, e de forma muito mais trágica, a perda de quem se deixa enganar e esquece quem é. Agora, respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Ele pode não ter mudado absolutamente nada por fora, mas por dentro, você pressente, com uma certeza que arrepia a pele, que o minuto seguinte já não será igual ao que passou. Há quem diga que o desconhecido é um poço escuro e sem fundo. Outros, no entanto, afirmam com a sabedoria dos que já atravessaram desertos, que ele é o berçário de uma estrela nascente. A diferença fundamental entre uma visão e outra está em quem se atreve a olhar para cima no meio da escuridão. Você chegou até este conteúdo, até esta voz, não por um mero acaso do algoritmo, mas por uma sincronia da alma. Talvez você buscasse respostas concretas, um sim ou um não, uma direção clara. Talvez, mais humildemente, desejasse apenas encontrar uma companhia silenciosa para a sua própria inquietude, um eco para o seu sentir. Seja qual for o seu motivo primordial, eu lhe trago agora não uma resposta, mas uma pergunta decisiva, um convite. Você deseja mergulhar comigo nas profundezas dessa jornada, navegando pelas correntezas dos sentimentos, decifrando os símbolos da sua própria história e avançando até a linha de chegada onde a verdade, seja ela qual for, repousa e aguarda por ser reconhecida? Nos próximos blocos, se você permitir, atravessaremos juntos as camadas mais densas dos sentimentos, dos símbolos arquetípicos
e das escolhas que definem um destino, sempre guiados por uma luz que, uma vez acesa, não se apaga mais. Quando a verdade bate à porta, ela não costuma anunciar sua chegada com uma carta formal ou um telefonema educado. Ela simplesmente aparece, como aquele visitante incômodo, que você não convidou, mas que, de alguma forma, sempre esteve destinado a chegar, como se tivesse endereço fixo no mapa da sua existência, e este fosse o dia marcado no calendário cósmico para a revelação. Talvez você tenha passado semanas, ou talvez meses inteiros, caminhando sobre essa fina linha entre o que seus sentidos sussurravam e o que sua esperança desesperada tentava construir como verdade alternativa, aquela ilusão que você consolida cuidadosamente cada noite, quando se deita ao lado de alguém que já não dorme no mesmo sonho que você, quando aperta os olhos fechados e murmura para si mesmo que tudo aquilo era apenas fruto de uma imaginação exagerada, de inseguranças pessoais amplificadas, de desconfiança infundada. Mas as mentiras que contamos a nós mesmos, por mais bem intencionadas que sejam, possuem uma data de validade. Elas envelhecem, apodrecem silenciosamente em nossas veias, e um dia, geralmente num dia tão corriqueiro quanto qualquer outro. Nada de especial acontecendo nos telejornais, nenhuma eclipse marcando o céu. Elas simplesmente desintegram, deixando você desabrochado, vulnerável e finalmente indefeso diante da realidade que você tanto se esforçou para manter afastada. Há variações nesse roteiro, é verdade. Para alguns, a revelação chega dramática e audível. Um telefonema interceptado, uma conversa de madrugada que não deveria ter ouvido, uma senha esquecida que abriu portas que deveriam ter permanecido fechadas. Para outros, talvez para você, ela vem sutilmente, não como um golpe único e devastador, mas como uma acumulação de pequenos eventos que, quando finalmente você reúne a coragem de conectá-los em sequência, pintam um retrato inconfundível de traição, de interesse dividido, de um coração que aprendeu a amar em duas casas simultâneas. Existe ainda uma terceira categoria de revelações, talvez a mais insidiosa delas, aquela que você descobre sem que ninguém precisa contar, quando seus olhos, finalmente libertos do peso das lágrimas não choradas, conseguem enxergar o que sempre esteve ali, em alto relevo, escrito nas mudanças posturais do corpo de quem você amava, no sotaque diferente da sua voz, na maneira como aquela pessoa agora toca outras pessoas, toca objetos, toca o próprio rosto com uma familiaridade que, de repente, não lhe inclui mais. Você se torna uma arqueóloga involuntária da sua própria desventura. E cada camada que remove, cada sorriso falso identificado, cada toque que simulava carinho, a aproxima mais de um cômodo da memória que você jurou nunca abrir, mas que agora possui a chave na mão, pesada e quente, impossível de ignorar. E aqui está uma das verdades mais amargas que a vida reserva para aqueles que se atreverem a olhar em seus olhos sem piscar. Mesmo quando você finalmente constata com absoluta certeza que foi enganado, que enquanto dormia ao seu lado, aquela pessoa estava vivendo uma vida paralela, habitando departamentos secretos do coração que você ingenuamente acreditava possuir completamente. Mesmo quando a prova está tão evidente quanto as manchas de tinta num papel branco, a reação não é a que você esperava. Você pensava que sentiria uma raiva incandescente, aquele tipo de ódio que queima as vísceras e fornece uma espécie de clareza violenta, uma energia destrutiva, que pelo menos o mobilizaria para agir, para sair pela porta e nunca mais olhar para trás. Mas não. O que você descobre, para seu próprio horror, é que sob a traição reside uma dor mais profunda, uma tristeza que penetra mais fundo que qualquer fúria. É a morte de uma ilusão que você acalentou, a decomposição de um futuro que você já tinha decorado e mobiliado em sua mente. É o luto por alguém que tecnicamente ainda está vivo, ainda está respirando ao seu lado, mas que morreu de uma maneira que nenhuma autópsia conseguiria explicar. Neste ponto da jornada, quando você já não consegue mais evitar a verdade sem parecer completo imbecil até para si mesmo, é crucial que você entenda uma coisa. O guardião de luz não oferece respostas para te consolar ou para validar a raiva que você sente ou deveria estar sentindo. Ele oferece verdades que frequentemente parecem cruéis em sua simplicidade. Uma delas é esta: você foi traído não porque não merecia amor,
não porque seja inadequado, não porque lhe falte beleza ou inteligência, ou qualquer outra métrica pela qual os egos humanos gostam de se medir. Você foi traído porque a outra pessoa escolheu um caminho que o excluía. Escolha esta que nada tem a ver com seu valor, e tudo a ver com a fraqueza, a covardia, o egoísmo ou a simples incapacidade moral daquela pessoa em lidar com sentimentos conflitantes de uma maneira honesta e direta. Quando alguém ama de forma dividida, quando cultiva afetos paralelos sem ter a decência de comunicar essa realidade, quando escolhe sustentar mentiras a engajar em conversas desconfortáveis, mas necessárias, essa é uma declaração clara sobre quem aquela pessoa é, não sobre quem você é. E essa distinção, embora pareça simples quando dita desta maneira, é o primeiro degrau para você recuperar um fragmento mínimo de sua dignidade, que estava sendo consumida dia após dia pelo trabalho exaustivo de desculpar o indesculpável. Mas há ainda uma complicação que engrena essa engrenagem de dor. Você ama aquela pessoa, ou acredita que ama, ou amava, e esse amor não desaparece simplesmente porque você descobriu que foi correspondido por apenas metade do coração, ou menos ainda. O amor não funciona como um interruptor que você liga e desliga à vontade. Ele persiste, teimoso, mesmo quando é clara a sua futilidade. Mesmo quando você deita a cabeça no travesseiro e sente a proximidade física daquele corpo que traiu sua confiança. Mesmo quando esse corpo está dormindo e você está acordado, olhando a escuridão, seu coração continua batendo com uma lealdade autodestrutiva, sussurrando desculpas que sua mente racional rejeita vigorosamente. Esse é o verdadeiro martírio. Não é ser traído, é ser traído por alguém cuja perda duele mais que a manutenção da dignidade. É desejar ao mesmo tempo que aquela pessoa sofra pelo que fez, que sinta uma fração do vazio que você agora carrega, e que aquela pessoa seja feliz, seja amada, seja vista e reconhecida, porque uma parte obscura de você ainda está investida na felicidade dessa pessoa, ainda que isso signifique sua própria ruína emocional. Neste espaço nebuloso entre a certeza da traição e a incapacidade de cessar o amor, muitas pessoas ficam aprisionadas. Elas desenvolvem uma estranha relação com a realidade, onde sabem de uma verdade, mas vivem outra. Conversam racionalmente sobre a necessidade de deixar o relacionamento, articulam argumentos lógicos sobre respeito próprio e saúde mental, mas seus pés recusam-se a sair pela porta. Seus corpos permanecem. Sua lealdade persiste, ainda que humilhada. E a pessoa que as traiu, percebendo essa paralisia, essa teimosa recusa em desistir, frequentemente desenvolve um tipo particular de crueldade, que é tão sutil que quase não deixa marcas. Passam a tomar como garantido que você permanecerá, passe o que passar. Sua tolerância torna-se permissão, seu silêncio torna-se consentimento. E a traição inicial, em vez de ser o ponto final, transforma-se numa porta de entrada para uma série de enganos cada vez mais audaciosos, porque agora está claro que você tem uma capacidade impressionante de suportar o insuportável. O guardião de luz, observando essa progressão, não intervém com julgamentos. Ele simplesmente oferece uma imagem. Ele mostra você, dentro de 5 anos, 10 anos, 2 décadas. Apenas você, tendo escolhido permanecer neste círculo de enganos. E pergunta silenciosamente se aquela versão de si mesmo reconheceria o rosto que refleteado no espelho. Qual teria sido o preço? O que você teria se destruído para evitar o desconforto de um confronto direto ou de uma partida final? Quantas ambições suas não alcançariam a realização? Quantas alegrias genuínas teriam sido sacrificadas no altar de uma ilusão crepitante, queimando lentamente, mas nunca completamente? É neste momento, não antes, não mais cedo, que surge uma oportunidade particular. Não é uma oportunidade de reconciliação fictícia ou de um perdão que pretende curar sem cicatrizar. É a oportunidade de fazer o trabalho interno verdadeiramente difícil, encarar a si mesmo e perguntar com honestidade brutal por que você está disposto a aceitar tão pouco. Porque a traição do outro é apenas a metade da história. A outra metade é a traição de si mesmo, o abandono dos seus próprios valores, a venda de seu respeito pessoal em troca da companhia de alguém que claramente não valida esse preço. Talvez você tenha crescido numa casa onde o amor era condicional, onde você aprendeu desde cedo que tinha de ser bom demais, silencioso demais, compreensivo demais,
para merecer sequer as migalhas de afeto que caíam da mesa. Talvez tenha conhecido relacionamentos anteriores onde a instabilidade era apresentada como paixão, onde a negligência era romantizada como liberdade, onde a desonestidade era tolerada porque havia medo de que ninguém mais quisesse ficar se você exigisse transparência. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que a sua tarefa era curar outras pessoas com o calor da sua própria chama, sem nunca considerar a possibilidade de que alguns ferimentos não são seus para cicatrizar e que algumas pessoas não desejam ser curadas. Apenas querem permissão para continuarem machucando. O guardião, com sua sabedoria antiga e seu silêncio profundo, oferece uma verdade final para este bloco. A traição, quando finalmente aceita e vista pelo que é, pode tornar-se um professor extraordinário, não porque haja algo nobre em ser enganado, mas porque a traição arranca a venda dos olhos e força você a questionar toda a estrutura de crenças que permitiu que você ficasse cego por tanto tempo. Ela força você a examinar seus próprios critérios de seleção. Por que você escolheu essa pessoa? Quais sinais ignorou? Quais compromissos fez com seus próprios princípios antes de sequer conhecer alguém que os violaria? E aqui está o ouro que repousa no fundo desse poço. Você começa a ver que a traição não define você, mas sim que você é definido pela maneira como você escolhe responder a ela. Há aqueles que, feridos e sangrando, saem correndo, e há força em uma retirada estratégica. Há aqueles que choram nos quartos escuros, e há dignidade nessa vulnerabilidade honesta. Há aqueles que explodem de raiva, que viram cadeiras de ponta cabeça, que proferem palavras que as paredes em volta nunca deveriam ter escutado. E há uma catarse vital nessa libertação do furor contido. E há aqueles que, com a quietude de alguém que finalmente acordou de um sono profundo, simplesmente observam a situação com os olhos abertos, reconhecem a dinâmica prejudicial pela primeira vez, sem nenhuma neblina de negação. E então, com uma calma que pode parecer fria para os observadores externos, mas que é, na verdade, o pico da clareza, fazem as escolhas que sua alma sempre desejou fazer, mas que você nunca foi forte o suficiente para empreender. Você já viu um vaso que se quebrou ser remontado? Há uma arte japonesa antiga chamada kintsugi, onde as fraturas não são escondidas, mas preenchidas com ouro. O objeto se torna mais belo, mais valioso, mais raro precisamente porque foi quebrado e reconstruído com intenção. Talvez você não compreenda agora, neste momento em que a ferida ainda está fresca demais para o toque, mas a traição que você está vivenciando ou temendo vivenciar, essa é a fratura. A maneira como você escolhe lidar com ela, a honestidade que você traz para a situação, o respeito que você finalmente começa a exigir de si mesmo, esse é o ouro que preenche as fissuras. E quando você emergir do outro lado, você não será o mesmo, será diferente. Possivelmente mais solitário por um tempo, mas também mais verdadeiro, mais inteiro, mais você. Os próximos passos desta jornada requerem uma coisa: coragem. Não o tipo de coragem que você lê nos filmes de herói, mas aquela coragem silenciosa, a que ninguém vê, a que reside nos momentos 3 da manhã quando você precisa pegar o telefone e fazer a conversa que o mudará tudo, ou quando você precisa sair pela porta sabendo que do outro lado não há garantias, nenhuma rede de segurança, apenas o vasto desconhecido. O guardião de luz a oferece a você agora, neste instante. A pergunta é: você a aceitará? A conversa que você precisa ter não será a que você ensaiou centenas de vezes nos chuveiros. Não será aquela que você construiu cuidadosamente em suas noites insones, com as palavras perfeitas em sua sequência exata, com os argumentos irrefutáveis, todos alinhados como peças de um jogo de xadrez, onde você já visualizou cada movimento. Porque as conversas reais, aquelas que realmente importam, aquelas que alteram a órbita das vidas, raramente funcionam conforme o roteiro que você preparou com tanto afinco. Elas entram pela porta e trazem consigo o caos, as interrupções, as respostas que você não antecipou, os silêncios que parecem durar eternidades, as lágrimas que começam a correr quando você simplesmente está tentando pronunciar uma frase coerente. A realidade e o ensaio são 2 universos paralelos que se recusam a ocupar o mesmo espaço, e quando você finalmente está ali, de pé diante daquela pessoa, o coração disparado como um pássaro encurralado, você descobre que sua preparação meticulosa é inútil.
que todo o planejamento do mundo não pode anular a vulnerabilidade bruta do momento presente. E talvez seja assim que deve ser. Talvez seja preciso que você seja apanhado desprevenido, que você tropece nas palavras, que você admita o quão assustado você realmente está, porque é nessas falhas, nessas imperfeições, que a verdade finalmente consegue respirar. Mas antes de você cruzar essa porta, a porta que separa o espaço seguro de suas suspeitas privadas do território compartilhado onde a verdade precisará habitar, há algo que você precisa entender sobre a pessoa com quem você está prestes a conversar. Aquela pessoa não é um vilão de um filme B. Não é um ser unidimensional cuja única razão de existir era enganá-lo por maldade pura. Ela é, provavelmente, alguém que está igualmente presa numa dinâmica complicada. Alguém que talvez esteja tão assustada quanto você. Alguém que talvez tenha construído suas próprias mentiras, não por crueldade deliberada, mas porque a verdade honesta, vulnerável e completa, lhe parecia mais aterradora que qualquer consequência de uma traição descoberta. Isso não a desculpa. Deixe isso claro em seu coração neste instante. A compreensão de sua motivação não é uma desculpa para seu comportamento, mas a compreensão é, no entanto, um pré-requisito para você poder ter uma conversa que realmente signifique algo além de recriminação mútua e amargura. Se você entra naquela sala intoxicado de justa indignação, se você carrega uma arma de palavras esperando apenas a oportunidade de disparar, você não terá uma conversa. Você terá uma batalha. E as batalhas têm apenas vencedores e vencidos. Elas não têm resolução que não seja cicatrizes e ressentimento duradouro. O guardião de luz sussurra um ensinamento que é particularmente desconfortável no contexto de uma traição. Ele aconselha a compaixão. Não a compaixão que nega a ferida, não aquela compaixão fraca e morna que implicitamente consente com o errado, mas sim a compaixão que reconhece que a outra pessoa é, também, um ser humano confuso, assustado, frequentemente incapaz de lidar com seus próprios sentimentos de uma maneira que cause o menor estrago possível. A compaixão que compreende que magoar outras pessoas, especialmente aquelas que nos amam, é geralmente um sinal de que estamos nos machucando a nós mesmos, que estamos operando a partir de um lugar ferido dentro. Isso não torna a ação certa, mas torna mais fácil conversar sobre ela sem que o ódio simplesmente consuma todo o espaço no quarto, deixando apenas cinzas onde havia possibilidade de entendimento. Quando você finally se senta, e será num lugar comum, provavelmente nada de dramático ou cinematográfico, talvez na cozinha com a luz fluorescente ofuscante, ou no sofá onde vocês costumavam assistir filmes, ou até mesmo no carro estacionado em algum lugar neutro. Quando você finalmente se senta, há uma coisa muito importante que você precisa fazer antes de pronunciar qualquer acusação ou fazer qualquer pergunta. Você precisa deixar claro a si mesmo e depois, de alguma forma, transmitir isso a outra pessoa, que você não está ali para ganhar, você não está ali para destruir, você está ali porque permanecer na incerteza, permitir que as mentiras construam uma muralha cada vez mais alta entre vocês, é um tipo de morte que acontece em câmera lenta, e você finalmente deixou de estar disposto a pagar esse preço. E há uma grande diferença entre estar ali para vencer uma discussão e estar ali para salvaguardar o seu próprio coração, para recuperar uma migalha de verdade numa paisagem que se tornou completamente desertificada de honestidade. Agora, sobre a maneira como você formula suas perguntas. Isso importa profundamente. Se você chega com acusações diretas, você me traiu, você está vendo outra pessoa, você nunca amou de verdade, você pode de fato estar correto em seus pressupostos, mas terá garantido que a outra pessoa levantará imediatamente as defesas, que as portas do coração se fechará com um estrondo, e você retornará ao ponto de partida, neste tempo com ainda mais desconfiança e ainda menos comunicação. Em vez disso, há poder em perguntas que abrem espaço. Senti que algo mudou entre nós. Você também sentiu? Tenho a sensação de que há coisas que você não está compartilhando comigo. Preciso entender o que está acontecendo de verdade, porque o que eu estou observando não coincide com o que você está dizendo. Você pode me ajudar a entender? Essas perguntas são convites para a verdade, não armadilhas para a confissão. E há uma distinção crucial. Armadilhas levam a respostas defensivas. Convites levam a revelações genuínas. Quando, e provavelmente será quando, não se,
aquela pessoa começar a revelar a verdade, ou, alternativamente, quando ela continuar mentindo mesmo com as evidências óbvias colocadas diante dela, você viverá um dos momentos mais estranhos de sua vida. Porque mesmo que você tenha se preparado para a possibilidade, mesmo que intelectualmente você já tenha aceitado que essa traição provavelmente ocorreu, ouvir as palavras ditas em voz alta tem um peso que nenhuma suposição pode reproduzir. É a diferença entre saber que uma ponte foi destruída e estar realmente de pé na beira do abismo. É a diferença entre teórica e concreta, entre possível e verificado. E é neste exato ponto que muitas pessoas, talvez você, talvez não, experimentam algo que parece ilógico. Elas sentem alívio. Alívio de não estar mais vivendo na neblina de suspeitas. Alívio de finalmente poder parar o jogo de fingimento. Alívio de que pelo menos uma coisa, a verdade, por pior que seja, está finalmente clara. O corpo e a mente descobrem, nesta momento, preferem a clareza da dor à neblina da incerteza. Mas então vem o que o guardião de luz chama de a segunda onda. A primeira onda é o choque inicial, o impacto bruto de ouvir as palavras. A segunda onda é mais profunda, mais fria. É quando você realmente começa a processar o que as palavras significam. Não apenas para a relação, mas para você, para a sua vida, para o futuro que você estava imaginando. É quando você percebe que algumas coisas que você pensou que eram seu presente, viagens que vocês planejaram, projetos que vocês discutiram, até mesmo certos hábitos cotidianos, agora carregam uma nova qualidade de falsidade. Você os viveu numa realidade que você pensava ser uma coisa, mas que era de fato completamente outra. É uma sensação estranha, revisionista, como se alguém tivesse entrado em seu apartamento e reorganizado todos os móveis na noite passada, deixando tudo visivelmente diferente de quando você fechou os olhos para dormir. E então, muito possivelmente, vem a raiva. Não a raiva performática, não aquela que você pode canalizar para palavras cortantes e gestos dramáticos, mas a raiva fria, a raiva que queima baixo e constante, a raiva que está com você quando você acorda, quando você toma café da manhã, quando você tenta trabalhar e não consegue concentrar, quando você tenta dormir e fica acordado contando os dias que você gastou vivendo uma mentira. E a raiva, frequentemente, é dirigida não apenas à pessoa que o traiu, mas a si mesmo, porque você, com sua intuição que você debilitou propositalmente, com suas suspeitas que você explicou racionalmente para longe, com seu instinto que você escolheu ignorar em nome do conforto, você facilitou esta situação. Você criou o espaço onde a mentira pôde prosperar. Você, através de uma combinação de medo e desejo de ser amado, de aceitação e insuficiente autovalorização, você abriu a porta e convidou a traição a entrar. Esta é uma verdade particularmente difícil de engolir, e é por isso que muitas pessoas preferem permanecer no papel de vítima pura. E certamente, há uma parte em que você é uma vítima das ações de outra pessoa, mas há também uma parte em que você é responsável pelos limites que você estabelece, pelas bandeiras vermelhas que você ignora, pelas suas próprias necessidades e desejos que você coloca sistematicamente em segundo plano. Reconhecer essa responsabilidade não é autoflagelação, nem é um sinal de fraqueza. É, na verdade, um ato de grande poder, porque significa que você pode mudar essas coisas. Significa que você não é apenas uma folha impotente sendo deslocada pelos ventos do comportamento de outra pessoa. Você é um agente ativo em sua própria vida, mesmo que até agora tenha exercido essa agência de maneiras que não o serviram bem. O trabalho que você precisa fazer agora, e este é o trabalho que ninguém quer fazer, o trabalho que a maioria das pessoas, se for honesta consigo mesma, gostaria de pular completamente, é este. Você precisa se sentar consigo mesmo, em algum lugar quieto, talvez com um diário e uma caneta, talvez apenas com seus próprios pensamentos, e você precisa fazer perguntas difíceis. O que em mim permitiu que isso acontecesse? Quais são os padrões que eu repeti? Por que eu estava disposto a aceitar tão pouco? Qual histórico? Qual ferida ancestral? Qual crença sobre meu próprio valor levou-me a construir uma vida em cima de areia que eu sabia estar se desintegrando? E quando você encontrar as respostas, e elas virão, talvez lentamente, talvez através de camadas e camadas de defesa psicológica, quando você finalmente puder olhá-las nos olhos,
aquelas respostas, sem desviar, sem ofertar desculpas, sem dramatizar, é então que você chegará a um ponto de verdadeira mudança. Porque sabe, este é o segredo que as pessoas raramente compartilham quando falam sobre superação de traição. O verdadeiro trabalho não é processar o que a outra pessoa fez. Terapeutas suficientes podem ajudá-lo com isso. O verdadeiro trabalho, o trabalho que determina se você simplesmente repete o mesmo ciclo com a próxima pessoa ou se você finalmente sai do carrossel, é processar o que você fez consigo mesmo. Por que você se diminuiu? Por que você se silenciou? Por que você escolheu a companhia de alguém que não lhe honrava sobre a solidão, que pelo menos é honesta em sua simplicidade? Há um ponto nessa jornada onde você chega a uma bifurcação. Uma estrada leva de volta, para a comodidade do conhecido, para a chance de uma reconciliação, onde vocês ambos fingem que nada disso aconteceu, onde você toma a quantidade certa de medicamento de auto-engano para que a ferida adormeça, mesmo que nunca cicatrize completamente. A outra estrada é mais áspera. Ela vai ladeira acima, e há momentos em que você questionará se vale a pena o esforço. Mas essa estrada leva a um lugar onde você finalmente está de acordo consigo mesmo, onde sua palavra interna é lei, onde você não dorme ao lado de alguém cujo rosto carrega segredos que você rejeita confortavelmente enquanto você conta ovelhas. A estrada difícil leva a você mesmo. O guardião de luz, neste ponto, oferece uma imagem final para este bloco. Ele mostra você, 6 meses depois, 1 ano depois, 5 anos depois. Ele mostra o que sua vida se parece em cada cenário, dependendo do caminho que você escolhe. Em um cenário, você continua. A mágoa fica cicatricial, mas nunca é inteiramente superada. Você desenvolve uma astúcia, uma dureza, uma frieza que o protege, mas também o isola. Você ama menos completamente. Você confia menos facilmente. Você se torna, em muitos aspectos, uma versão diminuída de si mesmo. No outro cenário, você sai. Há meses de dor, é verdade. Há momentos onde você questiona tudo, onde a solidão parece tão volumosa que quase o sufoca. Mas lentamente, dia a dia, você começa a reconstruir um relacionamento com você mesmo que você tinha negligenciado. Você começa a definir limites que o protegem sem o aprisionar. Você começa a exigir de si mesmo, e portanto de outros, uma qualidade de honestidade que não é negoável. E quando, eventualmente, você abre o coração novamente, porque você abrirá, porque essa é a natureza de uma alma saudável, você o faz de um lugar de escolha consciente, não de fome desesperada. Qual é a imagem que seu coração reconhece como verdadeira? Qual é o futuro que seu eu mais sábio já aceitou como inevitável? O guardião não oferece respostas, porque a resposta não vem de fora. Ela vem de dentro, daquele lugar profundo que você aprendeu a ignorar ou a ouvir, dependendo de quanto você já sofreu nesta vida. A escolha, como sempre, é sua. Mas compreenda isto. Essa escolha, seja qual for ela seja, não é irreversível. Os caminhos podem ser retrocedidos. Os erros podem ser corrigidos. A vida não é um filme que você assiste uma única vez. Ela é mais como um livro que você lê, e você sempre pode voltar para trás e revisar um capítulo, ou virar a página e começar um novo. O silêncio que antecede a revelação é diferente de todos os outros silêncios que você experimentou até então. Ele não é vazio. É repleto de presenças invisíveis, como um teatro lotado onde todos retêm a respiração antes da cortina subir para o ato final. E quando a cortina sobe, quando aquela pessoa finalmente rompe o mutismo que a aprisionava, a verdade vem com uma textura que você reconhece imediatamente, porque em algum nível profundo, você sempre a soube, sempre a sentiu pulsando sob a pele de quem você amava, sempre pressentiu que havia um outro mundo habitado dentro daquele corpo que compartilhava a cama com você. Mas saber e confirmar são atos separados. Um deixa espaço para dúvida, para negociação, para auto-engano. O outro fecha portas e abre somente as que levam a lugares que você não escolheu visitar. E é exatamente aqui que você está agora, naquela encruzilhada, onde a ilusão cessa de ter poder e a realidade reclama seu direito de verdade. A forma como a confissão chega importa menos que o fato de ela finalmente chegar. Pode vir através de palavras entrecortadas, de lágrimas que finalmente encontram permissão para cair, de silêncio que grita tão alto que você não consegue mais ignorá-lo.
de ação que revela o que palavras nunca se atreveram a confessar. Pode vir numa conversa planejada meticulosamente, onde aquela pessoa finalmente reuniu coragem suficiente para não mais viver em duas existências paralelas. Pode vir como acidente, como descoberta que você faz por acaso e que força aquele confronto que ambas já sabiam que viria. O guardião de luz mostra-lhe imagens onde essa pessoa está tremendo, não de raiva, não de frieza, mas do terror visceral de quem finalmente se rende à própria verdade. Porque confessar, verdadeiramente confessar, exige uma vulnerabilidade que ela talvez nunca tenha oferecido a ninguém. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, porque o peso da mentira não consegue ser suportado eternamente, você sentirá várias emoções em simultâneo, como se câmaras diferentes do seu peito se abrissem todas ao mesmo tempo. Sentirá raiva, porque toda verdade que chega tarde carrega consigo o luto de tempo desperdiçado, de decisões tomadas em escuridão, de confiança que foi moeda de troca. Sentirá dor, porque mesmo sabendo, mesmo suspeitando, a confirmação é golpe que ecoa diferente de uma suspeita. É o peso do real caindo sobre você sem opção de fingimento. Mas, e isto é o que ninguém prepara você para sentir, também sentirá alívio. Aquele alívio estranho e culpado de quem finalmente pode largar a corda que estava esticada desde o primeiro lampejo de dúvida. Porque você não precisará mais investir energia em monitorar, em questionar, em construir castelos de hipóteses. A verdade, por cruel que seja, é também libertadora porque encerra o processo de investigação. Há uma história que circula entre os seres que aprendem a viver depois de terem morrido emocionalmente. A história de uma mulher que descobriu que seu companheiro de 20 anos tinha um filho que ela desconhecia completamente, resultado de um relacionamento que nunca havia terminado de verdade, apenas sido colocado em pausa congelada esperando a oportunidade de descongelar. O choque foi tão profundo que ela acreditou que não sobreviveria. Passou semanas sem conseguir ingerir mais que água e pão. Dormia 4 horas por noite, preenchidas de pesadelos, onde repetidamente descobria a mesma traição sobre formas diferentes. Mas num dia, semanas depois, acordou e percebeu que havia sobrevivido ao que pensava ser morte certa. E se havia sobrevivido a isso, talvez conseguisse sobreviver a tudo. Essa percepção não eliminou a dor, mas a contextualizou. Transformou-a de fim do mundo em capítulo encerrado de um livro que continua sendo escrito. Agora, quando a verdade chegar até você, e chegará, o guardião de luz é categórico nisso. Você terá 1 minuto, apenas um, onde poderá reagir como bem desejar, poderá gritar, poderá chorar, poderá cair no chão, poderá congelar completamente. Qualquer uma dessas reações será absolutamente válida, porque você está testemunhando o colapso de uma realidade que construiu com as próprias mãos. Permita-se esse minuto. Honre essa reação como expressão legítima de quem acaba de ter o chão removido sob os pés. Mas aqui está a diferença que mudará tudo. Após esse minuto, você precisará respirar. E no ato de respirar, algo dentro de você se acenderá. Não é vingança, não é ódio refinado, é clareza. Porque é nesse momento, quando a poeira da revelação ainda paira no ar, que você fará a escolha mais importante da sua vida. Não a escolha de ficar ou partir. Essa é apenas a decisão prática. A escolha verdadeira é: você vai permitir que essa traição reescreva quem você é? Ou você vai insistir em seguir conhecendo-se? Vai deixar que a mentira dela se torne seu espelho? Ou vai procurar outro espelho onde se ver refletida com verdade? Vai viver o resto da vida como vítima dessa revelação? Ou vai metabolizá-la em conhecimento? O guardião de luz mostra-lhe algo neste ponto. Mostra que a pessoa que você ama, quando finalmente confessa, não está apenas revelando segredos. Está também pedindo permissão para ser imperfeitamente humana. Está oferecendo-lhe a oportunidade de escolher se ama ainda essa versão falha e real, ou se apenas amava a ilusão que havia construído. Isso não significa que você deva perdoar. Não significa que deva continuar. Significa apenas que agora você pode escolher com base em verdade, não em ficção. E essa escolha, seja qual for, será legítima porque será informada. Há também a possibilidade que ninguém menciona, a possibilidade de que após a confissão, aquela pessoa escolha a honestidade daqui em diante. Não como reparação de erros passados. Esses não têm reparação.
apenas aceitação, mas como fundação para futuro diferente. É possível que do chão onde ambas caem juntas, brote algo novo, algo menos perfumado, mas mais real. Não é a história que a indústria cinematográfica vende, aquela onde tudo é perdoado e todos saem abraçados. É a história que realmente importa, aquela onde duas pessoas decidem se conhecer de verdade, com cicatrizes e tudo. Mas há também a probabilidade oposta, igualmente válida, a de que essa revelação seja exatamente o ponto final que você já soubesse que viria. Que quando a verdade finalmente sai, você simplesmente reconheça que aquela relação terminou dias, meses ou anos atrás, e tudo o que você estava fazendo era viver num cadáver emocional. Nesse caso, a confissão é apenas o derradeiro ato de compaixão que aquele relacionamento oferece, a oportunidade de enterrá-lo com dignidade, em vez de deixá-lo apodrecer em pé. O que o guardião de luz quer absolutamente que você compreenda é que nenhuma das opções o torna melhor ou pior pessoa. Reconstruir com alguém que finalmente escolheu verdade não é fraqueza, é coragem. Partir e caminhar sozinha também não é fraqueza, é sabedoria. O que importa é que quando você atravessar essa encruzilhada, você o faça com olhos abertos, com coração desperto, com plena consciência de que qualquer escolha que faça será sua responsabilidade. E essa responsabilidade é o que a torna livre. Porque liberdade nunca é absência de consequências. Liberdade é capacidade de escolher quais consequências você quer carregar. Você pode escolher carregar a consequência de tentar reconstruir com alguém que a traiu, acreditando que as pessoas mudam. Você pode escolher carregar a consequência de partir, aceitando a solidão que vem depois. Mas seja qual for sua escolha, ela será sua, e não fruto de engano, manipulação ou medo cego. Essa diferença é tudo. Há um detalhe que o guardião de luz enfatiza com particular intensidade. Depois que a verdade é revelada, existe um período onde você viverá em 2 tempos simultaneamente. Você estará fisicamente no presente, talvez no sofá, talvez na cama que compartilhava com essa pessoa, talvez numa cafeteria tentando fingir normalidade, mas emocionalmente, você estará revivendo o passado, reinterpretando cada momento, cada gesto, cada palavra através da lente dessa nova realidade. Aquele fim de semana que você pensou ser romântico, agora você se pergunta se não era apenas culpa. Aquele dia em que ela foi subitamente distante, você recontextualiza como ansiedade sobre ser descoberta. Aquele presente que ela deu era oferenda de apaziguamento? Os momentos de riso compartilhado eram reais ou apenas performance? Essa reinterpretação é cruel e inevitável. É como se você tivesse que reliver o relacionamento novamente, mas desta vez com o volume da verdade, tocando ao fundo, transformando tudo o que você havia categorizado como seguro em terreno duvidoso. E há uma tentação, durante este período, de permitir que essa revisão histórica se torne completa, de decidir que nada foi real, que tudo foi mentira, que você foi enganado de ponta a ponta. O guardião de luz avisa contra essa reescrita total. Sim, houve mentira. Sim, houve traição. Mas também houve momentos, talvez não tantos quanto você gostaria de crer, mas houve momentos onde a pessoa estava sendo genuína com você. A verdade raramente é monolítica. Ela é geralmente um padrão complexo onde mentira e autenticidade se entrelaçam. Quando você conseguir olhar para este padrão sem tentar simplificá-lo em tudo era falso ou tudo era real, você terá atingido um nível de compreensão que muito poucas pessoas alcançam. Você terá aceitado que as pessoas são contraditórias, que aquela pessoa pode tê-la amado genuinamente, enquanto simultaneamente mantinha um segredo que underminou os fundamentos desse amor. Que é possível ser traído por alguém de quem você não precisa duvidar de cada momento que compartilharam. Essa aceitação é cinzenta, é desconfortável. É tudo o que nossa mente quer evitar, porque nossa mente deseja narrativas limpas com vilões claros e vítimas inequívocas. Agora, há uma coisa específica que você precisará fazer durante este período. Algo que a maioria das pessoas resiste veementemente. Você precisará permitir-se estar brava sem estar destrutiva. E essa é uma distinção verdadeiramente importante. Estar brava é uma emoção legítima, sagrada mesmo, porque a raiva é o que protege seus limites, o que diz isso não era aceitável. Mas destrutividade, seja ela direcionada a essa pessoa ou a si mesma, é a raiva que perdeu sua sabedoria e se tornou apenas consumo de si mesmo.
Você pode estar brava e ainda assim não enviar a mensagem de texto que destruiria aquela pessoa. Você pode estar brava e ainda assim não compartilhar segredos que você sabe que a magoaria. Você pode estar brava e ainda assim não destruir deliberadamente as coisas que ela ama. Isso não é fraqueza. Isso é força. Isso é a força de alguém que reconhece que sua raiva é válida, mas que sua ação é responsabilidade sua. Essa é a diferença entre pessoas que ultrapassam traição e se tornam melhores, e pessoas que ultrapassam traição e simplesmente replicam o dano, passando-o adiante como um presente envenenado. O Guardião de Luz oferece uma meditação para este ponto. Ele sugere que você sente em silêncio e imagine a raiva como uma chama, não algo a ser extinguido, porque extinguir raiva legítima é se negar, mas algo a ser contido em um recipiente onde pode queimar sem queimar tudo à sua volta. Essa chama, mantida em seu lugar, pode se tornar uma fonte de calor que o mantém animado durante os meses frios que vêm. Pode se tornar uma luz que ilumina o que nunca mais você tolerará. Pode se tornar energia que você redireciona para a reconstrução, em vez de destruição. Há também a questão prática de como você continua a viver com essa pessoa. Por que é pós que você tenha que fazê-lo, pelo menos por um tempo? Se vocês compartilham uma casa, filhos, finanças, a vida raramente oferece a luxúria de uma separação limpa e instantânea. E então você enfrenta a estranheza especial de estar em contato próximo com alguém cuja presença agora o magoa. Cada refeição compartilhada é ligeiramente surreal. Cada conversa tem uma qualidade de teatro, onde vocês ambos estão interpretando papéis. O papel de um casal que ainda funciona. Ou talvez, se vocês estão sendo honestos, o papel de dois estranhos que compartilham o endereço. Durante este período, o Guardião de Luz recomenda uma prática. Ele sugere que você fale a verdade em voz baixa, para você mesmo, repetidamente. Fui traído. Isto dói. Eu mereço melhor. Eu vou sobreviver a isto. Não como afirmações performáticas, não como tentativa de enganar a si mesmo, mas como reconhecimento simples, repetido, do que é verdadeiro. Porque seu sistema nervoso precisa aprender a viver em um novo normal, e ele aprende através da repetição, através de você nomeando a realidade novamente e novamente até que deixe de parecer impossível e comece a parecer apenas, bem, real. Este é um período onde você precisa ser gentil consigo mesmo, de uma forma que você provavelmente nunca foi. Você terá dias onde você não quer sair da cama. Você terá momentos onde a raiva será tão quente que você sentirá que pode derreter. Você terá horas de choro que parecerão sem fim. E cada um desses momentos é seu direito. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa superar isto rapidamente. Você não precisa perdoar, reconstruir ou manter educação. Você apenas precisa sobreviver, dia após dia, minuto após minuto, até que sobreviver deixe de ser a coisa mais difícil que você já fez. E então, lentamente, tão lentamente que você provavelmente não notará no começo, você começará a mudar, não a superar no sentido de esquecer ou fingir que não importa, mas a metabolizar. Você começará a entender o que essa experiência revelou sobre si mesmo, sobre o que você valoriza, sobre o que você está disposto a tolerar. Você começará a reconhecer o padrão, se existe um padrão, que a levou a este lugar. E nesse reconhecimento está o germe da sua transformação verdadeira. Há um ponto na jornada de quem foi traído, onde a dor, paradoxalmente, começa a se transformar em algo quase próximo à sabedoria. Não porque a ferida cicatrize, não porque o tempo faça sua mágica de suavizar as arestas do sofrimento, mas porque você finalmente consegue parar de lutar contra o fato de que foi traído e começa a questionar o verdadeiro significado daquela traição em relação a quem você é. E essa é uma distinção profunda, porque até este ponto você esteve preso num loop onde sua identidade estava amarrada à vitimização, onde você era a pessoa que foi enganada, onde a traição era o evento central em torno do qual toda sua autopercepção girava. Mas quando você consegue fazer a pergunta que mudará tudo, o que esta experiência revela sobre mim, não sobre o que aquela pessoa fez, mas sobre quem eu sou, é então que a verdadeira alquimia começa. O Guardião de Luz sussurra uma verdade que é simultaneamente libertadora e assustadora. Você não foi apenas traído por uma pessoa, você foi traído por versões de si mesmo, pela versão que escolheu ignorar seus instintos
pela versão que preferiu o conforto da ilusão à frieza da verdade, pela versão que considerou seu valor contingente à aprovação de outra pessoa. Essa traição interna é infinitamente mais significativa que a traição externa, porque é a única sobre a qual você tem controle absoluto. Quando você compreende isso, quando realmente internaliza essa verdade, ocorre uma transformação silenciosa. Você deixa de ser vítima de circunstância e se reconhece como arquiteto de sua própria vida. E embora essa responsabilidade seja pesada, também é empoderadora de uma forma que nenhuma simpatia ou validação externa pode ser. Digamos que você tenha tomado a decisão de partir, que você finalmente reuniu coragem suficiente para fazer as malas, para procurar um novo lugar, para romper com a rotina que havia se tornado tóxica. Ou talvez você tenha decidido ficar e agora enfrenta a tarefa monumentalmente mais difícil de reconstruir confiança com alguém que a comprovou estar disposto a mentir. Qualquer que seja a escolha, você agora enfrenta um vácuo que precisa ser preenchido, porque a pessoa que você era antes da revelação não pode mais existir. Aquela pessoa estava operando com informações incompletas, com crenças que se mostraram falsas, com uma imagem de si mesma que era parcialmente ficção. E a pessoa que você será agora ainda está sendo formada. Você está neste espaço entre duas identidades, e esse espaço é simultaneamente o mais perigoso e o mais fértil que você já habitou. É neste ponto que muitas pessoas cometem o que o Guardião chama de o erro de reconstrução apressada. Assustadas pelo vácuo, pela falta de um eu bem definido, elas tentam reconstruir rapidamente. Começam um novo relacionamento, mergulham obsessivamente no trabalho, buscam compulsivamente validação nas redes sociais, qualquer coisa para preencher o espaço vazio. Mas essa reconstrução acelerada é construída em alicerces que ainda não foram inspecionados, e ela inevitavelmente desaba. O Guardião, em seu silêncio sábio, recomenda o oposto. Ele recomenda que você resista à urgência de preencher. Que você, ao invés disso, tenha a coragem de habitar o vácuo. Estar num vácuo é terrível. É desorientador. É como estar numa casa completamente escura onde você não consegue nem ver sua própria mão diante do rosto. Mas é também necessário, porque é nessa escuridão, nessa ausência de distração e preenchimento, que você finalmente consegue ouvir a sua própria voz, não a voz que foi condicionada a atender aos desejos de outro, não a voz que aprendeu a ser pequena para não ocupar muito espaço, mas sua voz genuína, aquela que sussurra suas verdadeiras necessidades, seus desejos autênticos, seus limites não negociáveis. Há uma prática que o Guardião recomenda durante este período de habitação do vácuo. Saia para um lugar onde você possa estar sozinha, completamente sozinha, sem distrações, sem possibilidade de ser interrompida. Pode ser um parque, uma praia, uma floresta, um campo. O local importa menos que a qualidade de solitude. E então sente. Apenas sente. Não tente resolver nada. Não tente compreender nada. Não tente processar ou integrar a experiência. Apenas permita-se existir naquele espaço, com aquele corpo que foi traído, com aquele coração que acreditou em algo que se provou falso. Permita-se estar consciente de cada sensação, do ar na pele, do peso da tristeza no peito, do zumbido da confusão na mente. Fique aí por quanto tempo conseguir. Pode ser 5 minutos, pode ser 2 horas. O que o Guardião está orquestrando através dessa prática é o que os sistemas nervosos danificados precisam. Oportunidade de integrar experiência traumática num ritmo seguro, numa presença que não a julga, num espaço que a honra. Porque o trauma não é processado através de análise racional. Ele é processado através do corpo reconhecendo que agora está seguro, que aquela pessoa que foi traída está de pé, está respirando, está viva ainda. É um tipo de testemunha interna de que você sobreviveu. Durante este período, há também a questão prática de como você se relaciona com o mundo exterior. E essa é uma questão que merece atenção particular. Porque quando você foi traído, uma das coisas que acontece é que você começa a questionar se você pode confiar em seu próprio julgamento. E isso se estende para além da pessoa que a traiu. Começa a contaminar todas as suas interações. Você olha para seu melhor amigo e se pergunta: será que ele está mantendo segredos também? Você fala com seu colega de trabalho e sente uma paranoia incômoda de estar sendo ridicularizado pelas costas.
Você recebe um elogio e sua primeira reação é desconfiança. Por que está sendo tão gentil? O que querem? O guardião de luz oferece aqui uma orientação crucial. Não permita que a traição de uma pessoa se torne a suspeita de todos. Essa é uma das armadilhas mais comuns onde as pessoas traídas caem, porque a suspeita se torna um escudo psicológico. Se eu desconfiar de todos, nunca mais serei pego desprevenido. Mas aquilo que é armadura também é prisão. Você se fecha completamente e perde a capacidade de conexão genuína, que é justamente o que seu coração necessita para sarar. Em vez disso, o guardião recomenda algo mais nuançado: discernimento ao invés de desconfiança. Discernimento é a capacidade de observar comportamentos e criar expectativas realistas baseadas no que você observa, sem precisar generalizar. Se seu melhor amigo demonstrou lealdade repetidamente, não permita que uma traição alheia o transforme em suspeito. Se um colega tem consistentemente agido com integridade, não se torne paranoico. Mas simultaneamente preste atenção. Se uma pessoa começa a demonstrar comportamentos que são congruentes com aqueles que antecederam a traição, mudanças de padrão, secretismo, esquivas, reconheça isso sem dramatizar. A questão não é: será que todos vão me trair? A questão é: quem está mostrando sinais de que pode não ser confiável e que decisões preciso tomar sobre essa pessoa? Há também uma dimensão relacional interessante que emerge durante essa fase. Há pessoas em suas vidas, talvez amigos que você negligenciou enquanto estava absorvida pelo relacionamento traidor, talvez familiares que sempre expressaram preocupações, que agora se aproximam. E há uma tentação particular em permitir que seu sofrimento os justifique, que você use sua vitimização como moeda para comprar intimidade e atenção. Vem? Vocês estavam certos. Eu deveria ter ouvido. Há uma parte obscura em ser traído que recebe uma espécie de validação amargocilice ao ter seu sofrimento confirmado pelas pessoas que tentaram te advertir. Mas aqui está o perigo. Se você permitir que essa dinâmica se estabeleça, você pode estar simplesmente trocando uma forma de dependência emocional por outra. Ao invés de ser a pessoa que busca a validação de um parceiro traidor, você se torna a pessoa que busca validação através de sua própria vitimização. E isso é igualmente prejudicial ao seu processo de recuperação. O guardião de luz recomenda que você seja grato pelos que se aproximam, que você permita suas manifestações de carinho, mas que você não permita que sua história de traição se torne sua identidade permanente nessas relações. Neste ponto da jornada, você também precisará fazer uma coisa particularmente desconfortável. Você terá que criar espaço para compreender, de verdade compreender, não desculpar, a pessoa que a traiu. Não porque ela mereça a sua compreensão, não porque isso vá magicamente curar você, mas porque a compreensão é a única coisa que a libertará de estar presa a essa pessoa para o resto de sua vida. Enquanto você a vir como simplesmente um vilão, como alguém que a machucou maliciosamente, enquanto você habitar a narrativa de ela era uma pessoa má, você permanece amarrado a ela. Sua energia permanece conectada à dela. Seu futuro permanece definido pela reação às suas ações. O verdadeiro perdão, e deixe ser absolutamente claro que perdão não é reconciliação, não é desculpa, não é permitir que ela escape de consequências. Começa quando você consegue ver essa pessoa como um ser humano complexo, que fez escolhas injustificáveis por razões que provavelmente têm raízes em seu próprio dano, seu próprio medo, sua própria inadequação. Talvez aquela pessoa tenha crescido num ambiente onde aprendeu que a honestidade era fraca, onde o engano era recompensado, onde o amor era transacional. Talvez ela estivesse tão assustada de perdê-la que preferiu construir uma mentira a ser honesta e arriscado ser deixada. Talvez ela simplesmente não tenha as ferramentas emocionais para lidar com o que sentia. Nenhuma dessas razões a desculpa. Nenhuma delas muda o que ela fez, mas elas contextualizam. E quando você consegue contextualizar, quando consegue ver aquela pessoa em sua humanidade complicada e fraca, ocorre algo inesperado. A raiva transmuta, não desaparece. Algumas feridas nunca deixam de doer completamente, mas muda sua qualidade. Deixa de ser fogo e se torna uma cinza morna que você pode carregar sem se queimar. E aqui está o verdadeiro tesouro que o guardião de luz deseja que você descubra neste bloco. Quando você consegue separar a ação, traição, mentira, engano, da pessoa, um ser humano ferido fazendo o melhor que conseguia com as ferramentas que tinha,
você começa a recuperar sua própria humanidade. Porque se você passar o resto da vida odiando essa pessoa, você está permitindo que ela continue definindo você. Se você passa seu tempo procurando explicações para o que ela fez, você ainda está focado nela, não em você. O que o guardião está convidando você a fazer é virar a câmera interna, deixar de ser a câmera que filma a traição dela e se tornar a câmera que filma sua própria reconstrução. Porque a vida real, a sua vida, a vida que você ainda tem pela frente, que é potencialmente longa e potencialmente fértil, não tem como pano de fundo a pessoa que a traiu. Tem você, tem suas escolhas, tem seu crescimento. Durante este período de transformação, você descobrirá também que há coisas que você ganhará através dessa experiência. Não que compense a perda, nunca compensa, mas ganhos significativos mesmo assim. Você ganhará uma compreensão clara de seu próprio valor, que não depende da validação de ninguém. Você ganhará a capacidade de reconhecer bandeiras vermelhas instantaneamente, porque você agora fala a linguagem dos comportamentos manipulativos. Você ganhará uma compaixão estranha por outras pessoas que foram traídas, porque você compreende, de forma que apenas quem passou por isso pode compreender, o que significa ter seu mundo reconstruído enquanto você está ainda de pé dentro dele. Há também uma recalibração fundamental do que você espera de relacionamento. E essa recalibração é importante que aconteça. Você pode descobrir que algumas das coisas que você construiu como imprescindíveis em um relacionamento, IG, paixão arrebatadora, sintonia completa, futura conjunta perfeitamente alinhada, talvez nunca fossem realistas para começar. Talvez você descubra que o que você realmente precisa é de consistência, honestidade, alguém que escolha você repetidamente mesmo quando é inconveniente. O guardião de luz conduz você a um lugar neste ponto da jornada, onde você consegue finalmente respirar sem que cada respiração seja um trabalho de luto. Não porque você esqueceu, não porque está superado. Essas palavras são vazias para quem foi profundamente traído, mas porque você metabolizou a experiência e a transformou em compreensão. Você agora sabe quem é quando não há ilusão para se esconder atrás. Você sabe o que merece. Você sabe o que não vai mais aceitar. Há um dia, não um dia especial marcado no calendário, não um aniversário de nada em particular, apenas um dia comum onde o sol nasceu como nasceria em qualquer outro momento, em que você acordará e perceberá que conseguiu passar 24 horas sem que a traição seja a primeira coisa que pensa quando abre os olhos. Esse dia não será celebratório, não virá acompanhado de música épica ou de um senso de vitória cinematográfica. Será quase imperceptível, um sussurro tão baixo que você pode quase não notar, mas está ali, a prova de que você está vivo, de que seu coração continua batendo, de que o tempo, aquele vigarista que você jurou que nunca poderia ajudá-lo, está de fato fazendo seu trabalho. Não confunda isso com superação. Não confunda essa leveza momentânea com estar melhor. O que está acontecendo é algo muito mais sutil e muito mais real. Você está começando a compreender que a traição, por mais devastadora que tenha sido, por mais que tenha alterado permanentemente sua paisagem interna, não é a totalidade de sua existência. Ela é um capítulo doloroso, certamente, um capítulo que alterou sua jornada de maneiras que você nunca esperaria, mas é um capítulo, não o livro inteiro. E essa distinção é tudo. O guardião de luz, que o tem acompanhado silenciosamente através de cada estágio dessa morte e renascimento emocional, agora oferece uma imagem final. Ele mostra você, 6 meses, 1 ano, 5 anos à frente, mas desta vez não é uma imagem de aviso ou de possibilidade contingente. É uma imagem de reconhecimento. Você está vivendo uma vida. Pode não ser a vida que você planejava quando acreditava que a traição nunca tocaria você. Pode não ser a vida que você imaginava na noite anterior à revelação, mas é uma vida que é genuinamente sua, construída não sobre o alicerce da ilusão, mas sobre a rocha sólida da verdade que você finalmente conseguiu encarar. Neste ponto da jornada, há várias possibilidades de como sua vida se desenrola. É possível que você tenha deixado aquela pessoa, que você tenha feito a coisa difícil, a coisa que seu coração gritava para fazer desde o primeiro momento em que percebeu a traição. E se foi isso, então você agora está habitando um tipo específico de solidão, a solidão que é clareza. Pode ser fria,
Pode ser assustadora. Pode haver momentos em que você questiona se fez a escolha certa, mas é também, de uma forma que apenas a solidão verdadeira pode ser, libertadora, porque você não está mais dividindo a atenção entre o que é real e o que é ficção. Você não está mais investindo energia em manutenção de ilusão. Você está apenas aqui, apenas você, apenas verdade. Ou é possível que você tenha escolhido ficar, que você e aquela pessoa decidiram tentar reconstruir sobre os escombros do que foi, não ilusoriamente pretendendo que nada aconteceu, não retornando à ignorância, mas tentando construir algo novo, informado pela verdade. Se foi isso, então você agora está em um tipo diferente de desafio. Você está tentando aprender a confiar não cegamente, como antes, mas com discrição. Você está tentando amar não sem reservas, mas com vigilância compassiva. Essa também é uma jornada de coragem, porque exige que você permita que seu coração se abra novamente mesmo depois de tê-lo visto partido. E isso, para muitos, é infinitamente mais difícil que partir. Mas seja qual for a escolha que você fez, ou que está ainda considerando fazer, há alguns ensinamentos que o guardião deseja que você carregue comigo para frente. Verdades que se tornarão seus faróis quando a neblina da dúvida retornar, como sempre retorna. A primeira verdade é esta: você não foi traído porque fosse inadequado. Você foi traído porque a outra pessoa escolheu um caminho que a excluiu, e essa escolha, por mais que tenha reverberado através de sua vida, diz absolutamente nada sobre seu valor. Seu valor não é contingente à lealdade de ninguém. Seu valor é intrínseco, inerente, uma qualidade fundamental do seu ser que nenhuma ação de outra pessoa pode diminuir ou aumentar. Você começará a verdadeiramente acreditar nisso não porque alguém o disser, mas porque agora você o viu demonstrado. Você foi abandonado, enganado, desconsiderado, e você ainda está aqui, ainda está respirando, ainda está sendo. Isso é a prova mais eloquente de seu próprio valor que jamais necessitará. A segunda verdade é esta: a traição não define seus relacionamentos futuros. Sim, você carrega a cicatriz agora. Sim, há uma parte de você que sempre será ligeiramente mais vigilante, sempre será um pouco mais lenta para baixar a guarda, sempre perceberá as nuances de desonestidade mais rapidamente. Essas não são fraquezas, são a sabedoria que a experiência lhe deu, mas elas não precisam ser prisões. Você consegue ser vigilante sem ser paranoico. Você consegue ser cautelosa sem ser fechada. Você consegue permitir-se amar novamente, mas dessa vez, a partir de um lugar de conhecimento real, em vez de esperança iludida. A terceira verdade é esta: o perdão, se você conseguir chegar lá, se for isso que seu coração eventualmente deseja, não é algo que você oferece para liberar a outra pessoa, é algo que você oferece para se liberar a si mesma. Porque enquanto você estiver presa à raiva, enquanto estiver investindo energia em ressentimento, enquanto estiver permitindo que aquela pessoa continue a defini-la através do ato de traição, você está deixando que ela continue a machucá-la muito depois que a traição terminou. O perdão é o momento em que você finalmente para de dar a ela esse poder sobre você. A quarta verdade é esta: você aprenderá a cuidar de si mesma de maneiras que você nunca teve que aprender antes. Você aprenderá a definir limites não porque seja fria, mas porque é necessário. Você aprenderá a dizer não, a recusar, a remover-se de situações que a diminuem, e descobrirá que o mundo não desaba quando você faz essas coisas. Descobrirá que as pessoas que realmente a amam respeitarão esses limites, e as que não respeitarem, bem, elas estarão mostrando a você exatamente quem são, e você será sábia o suficiente para acreditar quando alguém mostra seu verdadeiro caráter. A quinta verdade, talvez a mais importante, é esta: você tem direito a uma vida ordinária, comum, sem drama. Você não precisa estar em contato com a pessoa que a traiu. Você não precisa transformá-la em lição de vida que se esforça para comunica para todos que encontra. Você não precisa fazer da traição o significado central de sua existência. Você pode, se escolher, simplesmente viver. Viver, trabalhar, rir com amigos, desfrutar de uma refeição, experimentar o sol na sua pele, desenvolver novas habilidades, criar coisas, amar novamente. Viver de uma forma que a traição é apenas um pano de fundo, não o protagonista.
Há um detalhe importante que o Guardião de Luz gostaria que você entendesse neste ponto. Ele gostaria que você compreendesse que a vida não funciona como narrativa. Não há um final onde tudo é resolvido e você entra em créditos. Haverá dias em que você retrocede. Dias onde você inexplicavelmente pensa em aquela pessoa. Dias onde a raiva retorna quente e vívida. Dias onde você questiona suas escolhas. Esses dias não significam que você fracassou, que você não superou a situação, que você nunca realmente foi embora. Eles significam apenas que você é humano, que as feridas profundas têm memória, que algumas coisas deixam marcas que nunca desaparecem completamente. Está tudo bem. Está completamente, absolutamente, tudo bem. O que importa é que, com o passar do tempo, esses dias de retrocesso se tornam menos frequentes, ficam menos intensos. Você descobre que consegue estar triste sobre aquela pessoa sem estar devastada. Consegue pensar nela sem que seja acompanhado por um ataque de pânico ou uma cascata de questionamentos sobre si mesma. A memória se torna apenas memória, nem totalmente processada como você gostaria que fosse, mas também não tão viva que a domina. Há uma última coisa que o Guardião de Luz gostaria que você fizesse. Neste ponto da sua jornada onde você está começando a emergir como alguém novo, ele gostaria que você se sentasse quietamente em algum lugar onde você possa estar com seus próprios pensamentos e que você falasse essas palavras em voz alta, não como afirmação performática, não como tentativa de enganar a si mesma, mas como reconhecimento simples da verdade que você agora conhece em seu ser inteiro. Fui traído e sobrevivi. A traição me machucou e eu sigo aqui. A mentira que foi vivida em torno de mim não define quem eu sou. Eu defino quem eu sou. Através de minhas escolhas, através de minha honestidade comigo mesma, através da minha coragem de encarar a verdade, eu sou alguém que foi testado pelo fogo da desonestidade alheia e emergiu mais clara, mais verdadeira, mais íntegra, não perfeita, jamais perfeita, mas genuína. E essa genuinidade é meu tesouro mais precioso. Quando você disser essas palavras, você sentirá algo dentro de você. Algo que você havia quase esquecido como sentia. É a sensação de estar inteira novamente. Não remendada, não cicatrizada de forma a parecer como antes, porque você nunca será como antes. Você é permanentemente alterada pela experiência, mas inteira. Há um final que o Guardião de Luz deseja que você compreenda. Não há realmente final. Há apenas o próximo capítulo, que você agora consegue escrever com a caneta em sua própria mão. Aquele capítulo anterior, aquele cheio de traição, engano e descoberta de verdade amarga. Esse capítulo terminou. Você o viveu, você o sobreviveu. E agora você está aqui, neste limiar, olhando para frente para possibilidades que você nem conhecia que existiam porque estava muito ocupada olhando para trás. O Guardião oferece uma bênção final, sussurrada em aquele tom que é parte brisa, parte batida de coração, parte voz da sua própria alma. Que você encontre paz. Não a paz de ingênua ignorância, mas a paz da aceitação consciente da realidade. Que você encontre alegria. Não a alegria frágil da fantasia, mas a alegria sólida que vem de viver em alinhamento com sua própria verdade. Que você encontre amor. Primeiramente, amor por si mesma. Aquele tipo de amor que estabelece limites, que recusa falsidades, que exige honestidade. E que, quando aquele amor por si mesma estiver estável, que você seja aberta, mas não ingênua, ao amor dos outros. Que você caminhe em frente sabendo que você é digna de um amor que a honra completamente. Que você merece alguém que a escolha não porque o seu abandono seja aterrorizante, mas porque você é, genuinamente, uma escolha consciente. Que você viva, que você apressa, que você crie significado a partir dos escombros daquilo que foi destruído. Você já provou que consegue. Agora, siga. E é aqui que a jornada através destes 6 blocos se completa. Não porque tudo seja magicamente resolvido, não porque você esteja de repente transformada numa nova pessoa sem feridas ou lições, mas porque você chegou a um lugar onde pode finalmente parar de olhar para trás com desespero e começar a olhar para frente com esperança fundamentada em realidade. Você foi traído, e você sobreviveu, e agora você está aqui, inteira, verdadeira e fundamentalmente mais sábia sobre quem você é e o que merece.
Que essa verdade seja seu farol nos meses e anos que vêm.